esse lindo lugar que escolhemos para construir as nossas casas é do lobo. Como eu poderia prever que uma tragédia dessa aconteceria? Vai assistir o espetáculo na íntegra, até uma gravação que foi feita no Minhocão, então hoje a gente não pôde estar lá, né, presencialmente por causa da chuva, mas vamos ver A gente não devia ter comprado aquela televisão idiota, a gente não devia ter vendido nada para aquele lobo idiota, é tudo culpa do lobo, hein, você falou? A gente vai fazer um bate-papo aqui, integrando a semana de discussão de habitação e cidade, e a gente convidou o Cazu, que é professor do Instituto de Cidades da Unifesp, e a Luciana, que é advogada popular e moradora do centro. Eu sou o Renato, eu sou o dramaturgo do espetáculo, e aí a gente pensou num formato mais bate-papo mesmo. É super importante a cultura como um elemento também de capacitação, de formação, de esclarecimento da realidade, né, de transformação. Né? A gente estava conversando aqui que o conflito, né, o urbanismo, né, a produção habitacional, ela é muito técnica, né, ela é muito o combate à pobreza, né, então a definição da pobreza, afinal, né, a pobreza é renda, a pobreza é outros elementos, né, o que realmente é a pobreza, né? E a cultura é importante para trazer esses elementos lúdicos, né? Então, na peça, eu acho muito feliz o cenário, né? Porque o cenário são 3 casas e a caixa do correio no meio, né? E a caixa do correio tudo não chega lá, né? O carro do novo chega lá, né? A televisão chega lá também, né? Eu acho muito feliz essa metáfora desse cenário, né? Porque ele também dialoga muito, né? Quem está trabalhando com o povo da rua, quem está trabalhando com o sem teto, sabe o quanto a questão do endereço é importante, o quanto e como diferencia, né? Quem mora na ocupação, quem mora no cortiço, então são relações diferentes. Na ocupação todo mundo se conhece, no cortiço ninguém se conhece. Quando eu vi a peça, eu assisti lá no 9 de julho, foi em 2019, quando a gente estava passando um momento bastante difícil da criminalização, e foi super importante essa peça ter rolado no 9 de julho. Esse processo que vocês estão colocando em discussão e que a gente vê isso reiteradamente acontecendo, é algo que a gente vive na nossa formação social desde o período colonial, quer dizer, essa interdição de parte, né, daqueles que vivem nesse território, nesse lugar, não terem acesso à terra. Desde aquele período, você já tinha uma parte daquelas pessoas vivendo e elas estavam interditadas, e aí elas tiveram que lutar, e ao lutarem e ao acessarem terra durante boa parte do século XVII, elas foram reiteradamente atacadas, sabe? Porque se você pega a sequência de ataques ao quilombo dos Palmares, né, ao longo do século XVII inteiro, até ele ser destruído por um bandeirante paulista, né, Jorge Velho, você vê que de lá para cá isso só foi, né, se reiterando, sabe? Só foi se reconfigurando essa clivagem e essa desigualdade no acesso à terra. Isso foi se mantendo no século XVIII, no século XIX, depois com a lei de terras, mas outros mecanismos de interdição, sabe? E outras formas de lutar pelo acesso à terra na extralegalidade, né? Sempre, sabe? A história do acesso à terra nesse país, ela ainda está para ser contada, né? Principalmente essa parte da história do acesso à terra
que não é o acesso legal à terra. Porque a gente aprende, tem as capitanias hereditárias, as sesmarias, mas tem a posse legal de terra, desde aquele momento. E os quilombos eram um jeito de você acessar a terra na luta extralegalmente. E foram atacados. Então, eu acho que essa história, sabe, do nosso país, não está contada ainda, né? Desse ângulo, sabe? Por isso que eu acho importante mesmo trazer cada vez mais esse debate para as nossas cidades, que a gente não resolveu isso até hoje. Eu acho que essa é uma herança que a gente guarda assim, na nossa formação, que eu acho que a gente ainda não resolveu. E essa relação que a gente tem com a terra num país colonizado, a relação que a gente tem com a terra é muito específica, sabe? Assim, aí passa pela cultura, passa por valores simbólicos, a simbologia que a gente tem em torno da terra, do lugar, sabe? Por isso que é muito bonito na peça de vocês têm um cruzamento, né? Ali as casas, elas são um cruzamento, sabe? E que a gente na arquitetura e no urbanismo a gente discute isso, né? O cruzamento é o gesto original de demarcação de um lugar, sabe? Então essa ideia de colocar as casas e formar um cruzamento e colocar o correio, né, exatamente no cruzamento, demarcando esse lugar, essa ação, né, de tomada de posse, sabe, de um lugar. Mas a 9 de julho, né, também como um lugar de cultura também, né, de direito à cultura também, né, porque a gente trabalhou muito a questão dos direitos casados, né, então o direito à moradia, que ele se relaciona com o direito ao trabalho, o direito à saúde. O direito à saúde veio muito também por conta da pandemia, né, a moradia como direito casado ao direito à saúde, né, a importância da legitimação desses direitos. E aí a gente, com essa linguagem um pouco mais popular, né, a gente vai introduzindo um pouco mais, saindo um pouco do tecnicismo, né, trabalhando um pouco mais a questão dos direitos, e a cultura é fundamental, né? E ela não está nos elementos dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim. Os objetivos precisam da cultura para difundir, mas ele mesmo não é um elemento, um objetivo, né, do desenvolvimento sustentável. Porque tem tanta coisa que vem na frente, né, pobreza, combater a pobreza, alimentação e etc., que a cultura acaba ficando para um plano, mas ela está aí, né? É o que nos diferencia. Né? Sim, mas a gente se entender como gente, né? Eu trabalho para um porco, que trabalha para outro porco, que trabalha para outro porco, que trabalha para outro porco, que trabalha para um grupo de porcos, que trabalha para um porco, que trabalha para um lobo. Peraí que eu não entendi quantos porcos tem nessa parte aqui do meio. Não interessa! Interessa que ele é o culpado!